A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os ouvintes deste canal Jesus é o Caminho. Para quem não me conhece, sou a missionária Natalina, sou casada com o pastor Claudinei há 18 anos, para a honra e glória do Senhor. Estou aqui hoje para contar o testemunho, um pouco, do testemunho da minha história, desde a conversão para a presença do Senhor, desde a desobediência ao Senhor e também da obediência, experiências, curas, livramentos que o Senhor ele concedeu para mim, para meu esposo e para meus filhos. Começando a minha história, louvado seja Deus, quando eu conheci o meu esposo era desviado da igreja, Ele era desviado dos caminhos do Senhor, ele cresceu num berço de crente, foi criado dentro da igreja, mas quando atingiu aí a idade dos seus 15, 16 anos, 17 anos por aí, ele acabou conhecendo o mundo e se afastou da igreja. Minha sogra, missionária Emília Menela, é missionária, serva do Senhor, sempre orando, sempre clamando, para a volta do meu esposo para a igreja, para os caminhos do Senhor. Até que um dia Deus me colocou no caminho dele. Nos conhecemos, começamos a namorar, foi aí muito rápido, Com 6 meses de namoro, nós já estávamos morando junto, não casados, Nós somos morar junto e isso não era agradável ao Senhor. Nós estávamos ali dando brecha para Satanás entrar na nossa vida, para Satanás entrar no nosso caminho, no nosso casamento, Mas estávamos juntos. Louvado seja Deus. E o meu esposo começou a me levar para a igreja. Eu era uma pessoa muito vaidosa, eu nunca fui da igreja, não era da igreja, não procurava Deus. Fui catequista, eu era católica, da igreja católica, eu era catequista, professora aí da primeira comunhão da catequese, mas eu não buscava Deus, eu não queria conhecer a Deus, eu não queria ter uma intimidade com o Senhor. Através do meu esposo, falando da igreja, falando de Deus para mim, eu comecei a ir para a igreja com ele. Comecei para a igreja com ele e nós queríamos ter filho e eu não podia ter filho. Eu tinha um cisto no colo do útero, foi feito tratamentos e eu não consegui engravidar. Isso já, glórias a Deus, com 8 meses juntos. E aí o meu esposo disse, foi onde eu conheci a Deus de verdade. O meu esposo falava para mim, nós só vamos conseguir essa vitória dentro da igreja. Aí ele começou a me explicar como é que orava, como é que Deus trabalhava, porque até então eu não conhecia Deus de verdade. Eu conhecia através da igreja católica. Igreja católica, ela não prega, ela não tem um discernimento de palavra, ela não tem uma pregação de palavra, é somente imagens, santos, adoração a imagens, adoração a santos, mas a Deus e a Jesus Cristo não tinha. Então, nós somos para a igreja. O meu esposo me ensinou, a fazer a campanha Jejum de Daniel. Foi a minha primeira campanha que eu fiz em toda a minha vida na presença do Senhor. Mesmo com pouca fé, mesmo ali, louvado seja, eu não conhecendo a Deus direito, não sabendo fazer campanha, mas nós fizemos o jejum de Daniel por 21 dias dentro da igreja. Louvado seja Deus. Quando nós chegamos no 17 dias de campanha, eu consegui a minha vitória. Com 17 dias de campanha, para honra e glória do Senhor, eu fiz o exame, eu fiz o teste de gravidez e deu positivo. Eu estava grávida do meu milagre. Eu estava grávida do meu primeiro filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estava grávida do meu primeiro filho. Aleluia. Nós já estávamos aí um ano,
um ano e pouquinho, um ano e pouco casados não, juntos, né? Louvado seja Deus, nós estávamos aí juntos já há um ano e pouco, e eu engravidei do meu primeiro filho, para honra e glória do Senhor. Engravidei do meu primeiro filho, o Senhor nos concedeu este milagre, né? Hoje ele está com 16 anos, faz 16 anos que Deus concedeu o meu milagre, louvado seja Deus. Mas Deus tinha plano comigo, Deus tinha plano com meu esposo, e Satanás, ele lutou. Satanás, ele lutou na minha gestação, Satanás lutou na nossa vida, louvado seja Deus. Eu tive uma gravidez de risco, tive uma gravidez complicada, louvado seja Deus. Foi bastante complicado, mas o Senhor, ele nos garantiu a vitória. No dia do parto, eu quase morri, tive hemorragia, mas o Senhor estava ali, guardando, protegendo e livrando. Louvado seja Deus, né? Glórias a Deus. Esse é o primeiro milagre que Deus fez na minha vida. A partir dali, quando eu estava no 17 dias da campanha, que eu peguei o resultado do exame que deu positivo, eu me entreguei para Jesus. Eu me entreguei para Deus completamente, larguei vaidades do mundo, larguei tudo e fui para a presença do Senhor. E o meu esposo desviado. Glórias a Deus. E até então, louvado seja Deus, eu não sabia que o meu esposo estava envolvido com coisas erradas. Eu não sabia, porque o meu esposo, ele toda a vida foi um homem maduro, ele toda a vida foi um homem que ele trata bem a sua esposa, seus filhos, ele toda a vida tratou bem as pessoas, toda a vida foi trabalhador, toda a vida trabalhando. Mas eu não sabia que ele estava envolvido com coisas erradas. As amizades, né, as amizades de quando ele era novo, as amizades da juventude, levou ele para o caminho errado. Meu esposo, não tenho vergonha de falar, o meu esposo era traficante de drogas. Louvado seja Deus. Ele era traficante de drogas, procurado pela polícia do estado de Santa Catarina inteiro. E eu não sabia. Eu estava casada com ele, mas eu não sabia. Louvado seja Deus. Até que um dia Deus, como eu já estava buscando a ele, né? Mesmo, olha só como Deus ele trabalha, como Deus tem propósito. E quando Deus une um casal, ele não une pessoas somente para estar ali lado a lado, não. Ele une propósitos. Você se torna uma só carne. E dos olhos do Senhor, nada fica escondido. Louvado seja Deus. Quando eu me coloquei na presença do Senhor verdadeiramente, comecei a buscar, comecei a orar, comecei a jejuar, não faltava os cultos, estava sempre nos cultos, louvado seja Deus. O Senhor começou a me mostrar em sonhos, louvado seja Deus, e Ele começava a me despertar. Louvado seja Deus, para mim começar a orar, Ele começava a me despertar, louvado seja Deus, porque Ele começou a me mostrar tudo, louvado seja Deus, até que eu descobri verdadeiramente que o meu esposo estava ali envolvido, né, nas coisas erradas do mundo, né, nas drogas. Ele não usava, mas ele estava ali, louvado seja Deus, né, vendendo essas coisas que é abominável aos olhos do Senhor, né, que agradava ao diabo e desagradava a Deus. Quando eu descobri, amada igreja, amados ouvintes, louvado seja Deus, eu falei para o Senhor, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para o meu filho. Eu já estava grávida da minha segunda filha, louvado seja Deus. Deus, ele nos honrou com mais uma filha, louvado seja Deus. Hoje com 15 anos, aleluia, louvado seja Deus. E eu comecei a buscar pelo meu esposo. Eu chamei, sentei com ele, conversei, eu disse, eu não quero tu nessa vida, louvado seja Deus, você me levou para a igreja, você estava nessa vida, mas tu me levou para a igreja, tu conhece a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro caminho que devemos seguir, e eu não quero você nessa vida, louvado seja Deus.
para a honra e glória do Senhor, o meu esposo me ouviu. Ele não estava mais nessa vida, ele acabou com tudo, ele só trabalhava, ele ia para a igreja comigo, do trabalho para casa na igreja, da igreja para casa, toda a vida comigo. Mas como Satanás, ele não queria meu esposo na igreja, Satanás armou um laço para ele. Satanás armou um laço para ele, louvado seja Deus, e foi um laço muito grande. Por quê? Meu esposo, como eu já tinha falado no início desse testemunho, ele já era procurado, né, pelo estado de Santa Catarina inteiro, pelas autoridades. Até que um determinado dia, essas autoridades, elas foram na minha casa. Elas foram na minha casa, louvado seja Deus, aleluia. Foram um monte. Ali em volta da minha casa tinha 2 policiais e fora as viaturas em volta rodeando. E nós não vimos. Quando nós vimos, eles já tinham entrado dentro da nossa casa. Aleluia. Naquela época, eu e meu esposo, nós já tínhamos facção em casa, nós costurávamos em casa, né? Nós trabalhávamos em casa, nós tínhamos neném, né? O meu filho ainda era muito pequenininho. Louvado seja Deus, eu estava grávida. Aleluia, glórias a Deus. E eles entraram. Quando eles entraram, eles falaram para o meu esposo: hoje você vai. Hoje, queira você ou não, você vai preso com nós. Louvado seja Deus. Aleluia. E naquele dia, para quem não acredita que a polícia, as autoridades, eles também podem fazer o mal, podem, tá? Porque eles forjaram meu esposo, levaram meu esposo preso. Meu esposo foi condenado a 5 anos e 6 meses de prisão. Mas antes de ele preso, antes da polícia entrar dentro da minha casa, eu já estava na presença do Senhor, como eu já tinha falado. 15 dias antes, eu abri a minha Bíblia e fui tirar uma palavra ao meu esposo. Essa palavra saiu no livro de Apocalipse. Glórias a Deus, se eu não me engano, capítulo 2. Não lembro o versículo, eu não lembro o versículo. Louvado seja Deus. Mas aquele versículo dizia assim: eis que Satanás colocará um dentre vós na prisão. Sereis colocado à prova. Louvado seja Deus. Dizia, essa palavra, ela dizia, louvado seja, eis que Satanás colocará um dentre vós em prisão. Terás aflições, sereis provados em 15 dias. Mas ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja Deus. E o meu esposo se preocupou. Louvado seja Deus. Eu fiquei preocupada. Na época, o meu esposo, louvado seja Deus, tão preocupado que ele ficou com essa palavra, ele ligou para um pastor da cidade de Florianópolis. E esse pastor nós nunca vimos na vida. Era um pastor que ele fazia orações, alguém tinha passado o número dele para nós, louvado seja Deus, né? Mas a gente nunca viu pessoalmente esse pastor. E o meu esposo ligou para ele, e o meu esposo disse: pastor, eu preciso de uma oração, louvado seja Deus. E aquele pastor começou a orar. E aquele pastor começou a dizer: eu quero te dar o livramento, eu quero te dar o livramento. Quando ele acabou a oração, ouvintes, quando aquele pastor encerrou a oração, louvado seja Deus, ele parou, ele ficou 1 minuto em silêncio, e ele disse para o meu esposo varão: eu preciso ir na tua casa ainda essa semana. Isso já tinha passado uns 5, 6 dias que eu tirei essa palavra para o meu esposo. E esse pastor dizia: varão, eu preciso ir na tua casa ainda essa semana. Tu tens como vir me buscar? Louvado seja Deus. O meu esposo na época tinha carro e o meu esposo disse: não, pastor, eu vou. Passa o endereço que eu vou lhe buscar. Mas o meu esposo, ainda com o coração um pouco duro,
né? Louvado seja Deus, apesar de ele já ter parado com tudo, mas ele ainda não tinha aceitado Jesus, ele não tinha se reconciliado com o Senhor, né? Ele apenas me acompanhava na igreja, mas como visitante, ele ainda não tinha se reconciliado com Deus. E passou os dias e meu esposo não foi buscar aquele pastor. Não foi. Se ele tivesse ido, Deus teria dado o livramento como prometido, porque foi lido a palavra, eu tirei a palavra para ele, glórias a Deus, e aquele pastor disse que ele precisava entrar dentro da nossa casa, né? Louvado seja Deus. Talvez Deus teria dado o livramento, mas o meu esposo não foi buscar. Passou certinho os 15 dias que a mensagem de Deus, a palavra de Deus falou com meu esposo foi preso. Inocente. Dessa vez ele era inocente. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo esse testemunho. Se você errou, se você andou no caminho errado, a consequência ela vai vir. Independente se você parou, independente se você mudou, mas a consequência vai vir. O castigo vai vir. Glórias a Deus, é a lei da semeadura. A palavra de Deus, ela nos fala, o Senhor, ele nos perdoa, mas tudo o que nós fizemos tem consequência. E o meu esposo pagou. Foi condenado a 5 anos e 6 meses de prisão. Fiquei eu, glórias a Deus, sozinha, com 2 neném, porque a minha filha, ela tem 15 anos hoje, louvado seja Deus. A minha filha nasceu dia 9 de janeiro e o meu filho, ele ia completar 1 ano, dia 18 de janeiro. Louvado seja Deus. Minha filha nasceu dias antes do meu filho completar 1 ano. Louvado seja Deus. Minha filha e meu filho tinham, quando meu esposo foi preso, o meu mais velho tinha 8 meses. Louvado seja Deus. Olha só. Olha só. Não, a minha filha tinha 6 meses. A minha filha tinha 6 meses, o meu filho tinha 1 ano e alguns meses. Louvado seja Deus. E fiquei eu sozinha, sem poder trabalhar. Louvado seja Deus. Não tinha ajuda de ninguém, somente eu e Deus. Minha sogra, meu sogro, bastante me ajudaram, só que na época eles também não tinham condições. Então nós sofremos, mas eu e minha sogra em oração, eu e minha sogra clamando, eu e minha sogra buscando, louvado seja Deus, minha sogra serva do Senhor também. Meu esposo condenado, 5 anos e 6 meses de prisão, louvado seja Deus, lá dentro daquele presídio tenebroso, onde lá mora as trevas, onde tem homens sanguinários, louvado seja Deus, e o meu esposo inocente no meio deles. Mas tudo tem um propósito do Senhor. Tudo tem um propósito do Senhor, porque o meu esposo errou, entrou na vida errada, ele saiu, mas o Senhor permitiu que ele fosse parar lá dentro, porque seria a conversão do meu esposo. Louvado seja Deus. Hoje eu entendo o trabalhar do Senhor e eu agradeço a Deus por ter levado ele dentro daquele lugar. Lá, glórias a Deus, o meu esposo, louvado seja o nome santo do Senhor, passou provações, passou afrontas de Satanás, mas o meu esposo se colocou em oração. Louvado seja Deus. O meu esposo estava lá mais ou menos 1 mês e meio dentro daquele lugar. Glórias a Deus. Ele se reconciliou com o Senhor. Lá ele começou a orar. Lá ele começou a buscar. Lá ele começou a sentir a presença do Senhor. Lá dentro o meu esposo foi renovado. Lá dentro o meu esposo foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Foi selado com o Espírito Santo de Deus. Lá ele ganhou almas para Jesus. Muitos presos se renderam aos pés do Senhor através da oração, através da vida do meu esposo, porque ele começou a falar de Jesus dentro daquele lugar, ele começou a falar de Jesus e ele começou a ganhar almas para Jesus. Meu esposo estava lá dentro mais ou menos 10 meses e nós no sofrimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Eu fui abandonada pela minha família.
glórias a Deus. Passei fome, passei, glórias a Deus, passei. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque eu não tinha como trabalhar com 2 crianças pequenas, né? Vocês sabem, o horário de creche não bate, glórias a Deus, com o horário de trabalho. Então eu não tinha como trabalhar. Louvado seja Deus. Eu ainda era enferma na época. Eu toda a vida fui enferma. Louvado seja Deus. Toda a vida tomei montoeiras de remédio. Hoje estou curada para honra e glória do Senhor, mas naquela época ainda não. Eu ainda estava no processo, louvado seja Deus, de libertação, no processo de cura. Deus ainda estava me modelando, Deus ainda estava me moldando, me lapidando. Louvado seja Deus. Minha família, minha mãe, na época, glórias a Deus, eu passando fome, meu filho passando fome, ela queria destruir meu casamento, usada pelo inimigo, porque eles sempre foram em centros de macumbarias. Louvado seja Deus. Naquela época, minha mãe chegou com uma compra dentro da minha casa e eu agradeci a Deus, porque eu pensei, pronto, agora eu recebi a minha vitória, minha mãe vai me ajudar. Louvado seja Deus, mas eu me enganei, porque foi laço de Satanás. A minha mãe, ela disse para mim, louvado seja Deus, que ela só deixaria aquelas compras, louvado seja o nome santo do Senhor, se eu deixasse a minha casa, deixasse o meu esposo lá dentro daquele lugar e fosse morar com ela, com meus filhos. Olha, o prato de Satanás. Eu disse, mãe, não vou, glórias a Deus, não vou abandonar meu marido. Foi Deus que me deu e ninguém vai me separar dele, porque quando Deus une, homem nenhum pode separar. Eu não vou embora da minha casa, não vou abandonar minha casa, não vou abandonar o meu esposo. Meu esposo está lá dentro, sofrendo, aceitou Jesus, está na presença do Senhor, mas a minha família nunca aceitou eu ir para a igreja, minha família nunca aceitou, glórias a Deus, eu largar as vaidades do mundo para estar numa vida de santidade. Eles nunca aceitaram, louvado seja Deus. E ela foi embora com todas as compras. E eu chorei, glórias a Deus, mas o Senhor me confortou. E eu e minha sogra indo visitar o meu esposo, junto com meus filhos, louvado seja Deus. E minha sogra já era missionária, já era usada pelo Senhor. E nós entrava lá dentro, nós orava lá junto, glórias a Deus. Nós fazia clamor lá dentro daquele lugar. E Deus tomava minha sogra e usava a missionária Emília Nunes para dizer que Deus ia tirar o meu esposo de lá dentro de pouco tempo. Glórias a Deus, porque Deus estava dando grande livramento para ele naquele lugar. E meu esposo, mesmo na presença do Senhor, ele era Tomé, ele não acreditava, porque ele dizia, mas meu Deus, eu fui condenado a 5 anos e 6 meses, e naquela época não existia remissão, naquela época tinha que passar os 5 anos e 6 meses fechado. E Deus falava, eu vou te tirar porque grande livramento eu estou te dando aqui neste lugar, louvado seja Deus. E quando passou um mês que Deus começou a entregar este recado para meu esposo, louvado seja Deus, nós tínhamos entrado com um pedido, né, glórias a Deus, no Ministério Público para cair a prisão, a condenação do meu esposo, mas não tinha tido resposta ainda. Glórias a Deus. Um mês depois que Deus entregou esse recado para meu esposo, louvado seja Deus, nós fomos surpreendidos. Nós estávamos em casa sem saber de nada, mas quando de repente, louvado seja Deus, o meu esposo bateu na porta. Ele estava, glórias a Deus, aleluia, 1 ano e 3 meses dentro daquele lugar. 1 ano e 3 meses lá dentro daquele lugar. 1 ano e 3 meses. A cadeia dele era 5 anos e 6 meses. Com 1 ano e 3 meses, Deus tirou ele de dentro da prisão. O Senhor libertou daquele cativeiro, louvado seja Deus. 1 ano e 3 meses, quando nós menos esperava, meu esposo batendo na porta, estava ali em casa, glórias a Deus, tinha ganhado o alvará de soltura, estava livre para a glória do Senhor, louvado seja Deus. E ali, glórias a Deus, ele passou por um processo.
na porta da cadeia, ele contando para nós, quando ele estava na porta daquela prisão, para vir embora, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia, Satanás já estava com a oferenda na mão dele, com aquele prato cheio, para ele poder se levantar aqui na rua, glórias a Deus, ofereceram, louvado seja, muito dinheiro na época, glórias a Deus, para ele voltar para aquela vida de novo, para ele se levantar. Ele só olhou para a pessoa e disse: não quero mais, eu estou na presença do Senhor, eu quero cuidar da minha família e eu quero cuidar da minha vida, glórias a Deus, espiritual. Eu quero estar bem com o Senhor. Eu fiz o propósito, Deus me tirou daqui, eu tô indo para casa hoje, glórias a Deus, e agora eu vou ser fiel ao Senhor. E assim o meu esposo veio para casa. Ele andou quilômetros e quilômetros a pé, porque saiu de lá sem dinheiro, não tinha como ligar para nós, glórias a Deus, não tinha como, ninguém sabia que ele tinha sido solto para poder arrumar um carro e buscar ele, glórias a Deus. Ele andou da cidade de Blumenau até a cidade de Gaspar, glórias a Deus, a pé, louvado seja Deus, para poder chegar em casa. Aleluia, e ali, louvado seja Deus. E quando o meu esposo estava 1 mês dentro de casa, aconteceu uma rebelião dentro do presídio. A galeria, glórias a Deus, a cela que o meu esposo estava, foram pessoas mortas. O amigo dele, que estava lá com ele no mesmo lugar, glórias a Deus, foi morto, enrolado, glórias a Deus, num colchão e atearam fogo. Foi morto, glórias a Deus, aleluia, com fogo, aleluia, glórias a Deus. Mas Deus, ele é fiel, Deus, ele é fiel, louvado seja o nome santo do Senhor, glórias a Deus, porque Deus revelou e ele cumpriu. Ele cumpriu, louvado seja Deus, porque Deus falava, grande é o livramento na vida dele lá dentro, e Deus cumpriu o livramento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. E como Deus tinha prometido, né, que Deus queria livrar o meu esposo lá dentro, Deus cumpriu. Deus cumpriu o grande livramento, Deus cumpriu a liberdade, louvado seja Deus, e Deus cumpriu a libertação, a conversão do meu esposo, né? E se não bastasse tudo o que tinha acontecido, né, que ele estava lá dentro sofrendo, louvado seja Deus, no início aí do testemunho, eu acabei pulando uma parte e esqueci de contar. Meu esposo estava lá dentro, louvado seja Deus. Em setembro, ele foi preso. Quando foi em janeiro, glórias a Deus, em janeiro, louvado seja Deus, o namorado da minha cunhada tirou a vida dela. Louvado seja Deus. Ela tinha 2 filhos, um era neném, a menina já tinha 7, 8 anos na época, se eu não me engano. Louvado seja Deus. E o namorado matou ela na frente da casa da minha sogra. Louvado seja Deus. Agora vocês imaginem o sofrimento do meu esposo dentro daquele lugar. Eu ligando para ele, glórias a Deus, a gente entrando em contato para dar a notícia que a irmã tinha sido morta, tinha sido assassinada. Louvado seja Deus. Aleluia. O meu esposo, pedimos ordem, o advogado pediu ordem para ele poder vir no velório da sua irmã, glórias a Deus, aleluia. Ele ficou por 5 minutos dentro do velório da própria irmã, algemado, pé e mão, louvado seja Deus. Ninguém podia ficar perto ali dele, eles não deixavam, louvado seja Deus, aleluia, por 5 minutos. Glórias a Deus. E mesmo o meu esposo na presença de Deus, porque ele já estava convertido, né? Ele já tinha sido, né? Glórias a Deus, se reconciliado com Deus, ele já tinha sido selado com o Espírito Santo do Senhor, louvado seja Deus. Quando ele viu a própria irmã dentro daquele caixão, louvado seja Deus, a ira, o espírito de vingança, de ódio, invadiu o coração dele. Imagine vocês, glórias a Deus, tá lá dentro daquele lugar, louvado seja Deus, inocente,
Apesar que ele tinha cometido seus erros, tinha cometido seus pecados, mas quando ele foi para aquele lugar, ele foi inocente. Louvado seja Deus, porque ele já não estava mais na vida errada. Ele já tinha se consertado, ele já estava, lutando, glórias a Deus, aleluia, para se firmar na igreja. E aí acontecer tudo isso. Entrou o inimigo, ele armou no coração do meu esposo com setas malignas, que entrou o espírito de vingança na vida dele. Louvado seja Deus. Ele disse, glórias a Deus, que ele só iria ir para a igreja. Glórias a Deus, aleluia. Ele só iria se firmar depois que ele fizesse vingança pela sua irmã. Louvado seja Deus. Imagine, uma moça nova, jovem, ela tinha 28 anos na época, ela morreu em janeiro, eu não lembro o dia se foi dia 10 ou dia 15, mas dias depois ela iria completar 30 anos, louvado seja Deus, ela iria fazer aniversário. Próximo do seu aniversário, deixando 2 anjinhos, louvado seja Deus na terra, e o namorado não queria nem saber. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluia. E ele não foi preso. Não foi preso, a justiça da terra não teve para ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu já contei aí um pouco durante as lives esse testemunho. Louvado seja Deus. E o meu esposo voltou. Ficou 5 minutos dentro do velório, podendo ver a última visão que ele teve da sua irmã. Foi naquele velório, naquele caixão. Louvado seja Deus, por 5 minutos. E ele voltou para dentro daquele lugar, glórias a Deus, com espírito de vingança dentro do seu coração. Deus já havia prometido que Deus iria lhe tirar, glórias a Deus, aleluia, porque Deus tinha grande livramento para ele naquele lugar. Deus viu que ele tinha se consertado, que ele tinha se humilhado na presença do Senhor, e Deus ali estava modelando, Deus ali estava lapidando, o Senhor estava lapidando o meu esposo. Passou-se 1 ano e 3 meses, como eu já contei, ele ganhou o alvará, ele veio para casa. Mas o espírito de vingança estava dentro do coração dele. Só que ele não falava para mim, ele não falava para ninguém. Ficou dentro do coração dele guardado, só ele e Deus sabia. Daquele ódio que ele estava dentro do seu coração, daquela amargura, daquele espírito de vingança. Louvado seja Deus. Aleluia. Como eu já falei, as ofertas que Satanás já entregou para ele na porta da prisão quando ele estava vindo para casa. Ele rejeitou tudo. Ele rejeitou tudo porque ele queria servir a Deus. Mas aquele espírito de vingança estava dentro do coração dele. A mágoa estava no meu coração, estava no coração da minha sogra. Louvado seja Deus, do meu sogro e de toda a família. Aquela mágoa que a gente não conseguia perdoar, glórias a Deus. Aquele rapaz que tirou a vida, glórias a Deus, precocemente da minha cunhada. Louvado seja Deus. A mágoa entrou dentro do nosso coração. Agora começa a etapa desse testemunho de desobediência a Deus. No início desse testemunho, eu falei, glórias a Deus, da minha conversão. Eu contei da conversão do meu esposo. Louvado seja Deus. Eu falei, glórias a Deus, que o que você fez aqui, você vai pagar. O meu esposo, glórias a Deus, estava na vida errada. Ele saiu da vida errada, mas a consequência tinha que vir na vida dele. Ele tinha que passar por o processo, louvado seja Deus, porque ele cometeu o erro, ele tinha que consertar aquele erro. Ele foi para dentro daquele lugar, Deus transformou, Deus lapidou, glórias a Deus. O meu esposo ali agora estava no processo de libertação, louvado seja Deus, por causa daquela ira, daquele espírito de vingança que tinha dentro do coração dele. E eu, minha sogra, meu sogro, toda a minha família, minhas cunhadas, meu cunhado, na época era criança também, mas também já está virado, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Nós olhávamos para aquele neném, glórias a Deus, e a gente chorava, a gente não acreditava que aquilo tinha acontecido. Louvado seja Deus. Hoje já é um moço, está aí com 19 anos, louvado seja Deus, mas na época ele era neném. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, não entendia nada, glórias a Deus. E o meu esposo dentro de casa, pagando serviço comunitário,
para o corpo de bombeiro, assinando, porque ele saiu incondicional, louvado seja Deus, até cumprir os 5 anos e 6 meses que ele tinha, que era para ele pagar lá dentro fechado, ele tinha que pagar serviço comunitário no corpo de bombeiro e assinar todos os meses no fórum, louvado seja Deus. E ali estava meu esposo. Não conseguia trabalho registrado, porque vocês sabem muito bem, hoje ainda, né, mudou, porque hoje existe a lei da ficha limpa, glórias a Deus, mas naquele tempo não existia. Uma vez que você foi preso, uma vez que o teu nome foi manchado, preste bem atenção, uma vez que o teu nome foi manchado na polícia, ninguém dava serviço registrado, ninguém. Meu esposo batia em diversas portas, entrevista, era currículo e ninguém pegava, porque eles puxavam, glórias a Deus, né? Eles puxavam a ficha criminal, né, da pessoa para ver se tinha passagem, para ver isso, para ver aquilo, e caía que o meu esposo foi preso. E ninguém dava serviço para ele. Ninguém. E o meu esposo com aquela mágoa, com aquele espírito de vingança. Quanto mais as portas se fechavam, mais ele ficava, né, glórias a Deus, com ira dentro do seu coração. Ele orava, ele buscava Deus, buscava. Nós íamos na igreja, íamos, mas o espírito de vingança estava no coração dele. A desobediência a Deus agora começa. E agora a espada do Senhor desce sobre minha casa. Agora a espada do Senhor descia sobre minha vida, sobre a vida do meu esposo. Meus filhos sofrendo junto pelos erros de seu pai e de sua mãe. Louvado seja Deus. As portas trancadas. Não conseguia serviço. Glórias a Deus. E ninguém estendia a mão para ajudar. Por quê? Vocês lembram quando eu contei ali numa live a história que nós comíamos chuchu de manhã, de tarde, de noite? Esse era o nosso café da manhã, café da tarde, almoço e janta. Porque nós não tínhamos nada para comer dentro de casa. E ninguém ajudava. Nós íamos para a igreja, Deus não falava, Deus estava em silêncio conosco. Louvado seja Deus. Deus não falava, Deus não usava ninguém. Glórias a Deus para confortar o nosso coração. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje eu me emociono, eu choro quando eu conto esse testemunho, glórias a Deus, porque nós temos que testificar tanto as maravilhas que Deus faz em nossas vidas, mas também o castigo que Deus dá para aquele que desobedece à voz do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Meu esposo pagando serviço comunitário, assinando no fórum, louvado seja Deus, nós não conseguíamos serviço, nem para nós trabalhar em casa, nem para o meu esposo trabalhar fora, nada se abria, e o restinho de comida que tinha foi se acabando, leite, meus filhos mamavam na mamadeira, já não tinha mais, glórias a Deus, eu cozinhava o arroz, e a água do arroz eu botava na mamadeira para dar para os meus filhos tomar. Imagina o sofrimento para uma mãe e para um pai chegar nessa situação, principalmente para um pai que ele é o provedor da sua casa. Meu marido toda a vida foi trabalhador, ele toda a vida trabalhou registrado, toda a vida trabalhando além do trabalho, ele fazia bicos por fora de contraturno, glórias a Deus, sempre trabalhando. E chegar numa situação dessa, por erro, por desobediência, louvado seja Deus, por rebeldia, glórias a Deus. E nós não entendendo o trabalhar do Senhor. Deus queria que nós tirasse a mágoa, que nós perdoasse aquele rapaz que tirou precocemente a vida da minha cunhada. Mas nós não conseguíamos liberar o perdão. Glórias a Deus. Acabou a comida. Nós não tínhamos mais um grão de arroz para cozinhar. Do lado da minha casa, glórias a Deus, aleluia. Naquela época que o meu esposo foi preso, nós tínhamos acabado de comprar uma casa, era uma casa boa, era uma casa grande, com terreno, e nós pagávamos parcelado. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Meu esposo foi preso. As parcelas que nós já tínhamos dado, glórias a Deus, para o dono da casa. O dono da casa deixou aquelas parcelas como aluguel, pelo tempo que eu fiquei sem pagar. Meu esposo saiu da prisão. Ele entregou a casa, porque nós não tínhamos como pagar as parcelas. E aí, o tempo que nós moramos, com todo o dinheiro que ele já tinha dado, nós saímos quitados, sem dever nada. Mas nós entramos dentro da casa da minha sogra, sem ter para onde ir. Glórias a Deus, com 2 crianças pequenas. Nós fomos para dentro da casa da minha sogra. Meu esposo via aquele rapaz que tirou a vida da minha cunhada. Meu esposo via todos os dias, quando ele saía para ir para o fórum assinar e quando ele ia para o corpo de bombeiro prestar serviço comunitário. E a ira aumentando cada dia mais. O espírito de vingança aumentando cada dia mais. Louvado seja Deus. E nós sem condições. Comendo chuchu frito da plantação que tinha do lado, que nem nossa não era, mas a vizinha deixava nós pegar. Era chuchu frito de manhã, chuchu cozido de meio-dia, chuchu assado de tarde, e assim nós ficamos. Louvado seja Deus. Eu, meu esposo e meus 2 filhos. Pequenos. Louvado seja Deus. Imagina o sofrimento. E começamos a buscar a Deus. Eu e minha sogra fazendo campanhas, orando, jejuando pela madrugada. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Até que um dia Deus falou. Até que um dia Deus usou, glórias a Deus, um vaso para falar com toda a família. Enquanto não perdoarem, enquanto não orarem pelo teu inimigo, enquanto não tirar o espírito de vingança do coração, eu tranquei todas as portas e não se abrirá, não deixarei ninguém ajudar. Aquele que estender a mão para ajudar, perecerá também. E o Senhor falou fortemente ao nosso coração e começamos a mudar a nossa oração. Começamos a orar, começamos, glórias a Deus, a pedir para o Senhor tirar todo aquele sentimento maligno que não provinha do Senhor, glórias a Deus, e tiramos, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor foi tirando aquela mágoa, o Senhor foi tirando aquela tristeza, aquele ódio. Começamos a orar por aquele rapaz, começamos a apresentar ele em oração, liberamos perdão da vida daquele rapaz. Mas o meu esposo ainda com o coração endurecido. O meu esposo ainda com o coração de vingança, louvado seja o nome santo do Senhor. Enquanto o meu esposo não tirou aquele ódio do coração, as portas estavam trancadas. Passamos 1 ano, louvado seja Deus, na prova, na miséria, não tenho vergonha de dizer, na miséria, louvado seja Deus, na miséria. Aleluia, glórias a Deus, até que Deus operou no coração do meu esposo. E aí Deus começou a abrir as portas. Aí meu esposo conseguiu um trabalho registrado para a honra e glória do Senhor. Estava trabalhando 1 ano já na empresa. Louvado seja Deus. Meu cunhado, que na época do acontecido era criança, ele já tinha crescido. Já era um rapazinho, já era um adolescente. Glórias a Deus, aleluia, um jovem. Louvado seja Deus. Não lembro bem a idade, mas acredito eu que lá com seus 17 anos, louvado seja o nome santo do Senhor, 16, 17 anos. E aquele rapaz que tirou a vida da minha cunhada, andando ali, passando na frente da nossa casa, da casa onde ele tirou precocemente a vida de uma mulher, mãe de 2 filhos. Um determinado dia, meu esposo trabalhando, quase a hora de ele vir para casa, louvado seja Deus. Chega a notícia que esse mesmo rapaz que tirou a vida da minha cunhada
havia atropelado o meu cunhado. Esse jovem, né, na época eu não lembro se era 16 para 17 anos, eu não lembro, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Ele tinha atropelado ele na frente de casa também, na rua da frente, louvado seja Deus. Quebrou a perna dele, louvado seja Deus. E minha sogra, meu sogro, todo mundo desesperado, correndo para tirar, para a ambulância chegar ligeiro, para levar meu cunhado para o hospital e para aquele rapaz não estar ali na frente quando meu esposo chegasse do serviço. Aleluia. Deus já tinha começado a trabalhar. E aí, se ele visse aquela cena, ia começar novamente a ira, o espírito de vingança, louvado seja Deus. Deus não deixou meu esposo ver, só que não tinha como esconder dele. Hoje, meu cunhado, glórias a Deus, com 20 e poucos anos, glórias a Deus, aleluia, está lá com sequelas até hoje, com parafusos na perna, dores na perna, louvado seja Deus até hoje. Glórias a Deus, aleluia. Mas Deus não deixou mais o meu esposo ficar com aquele ódio, ter aquele espírito de vingança, porque Deus já derramou o bálsamo sobre o coração dele, e ali o Senhor já tinha trabalhado. Ali o Senhor continua trabalhando até os dias de hoje, louvado seja Deus, porque é difícil falar, glórias a Deus, mas Deus ele já trabalhou, louvado seja o nome santo do Senhor, glórias a Deus. E nessa época, glórias a Deus, o Senhor começou a trabalhar, o Senhor começou a bradar a vitória na nossa vida. Meu esposo já estava 1 ano e pouco nesse serviço. Deus usou, glórias a Deus, aleluia, seu vaso, sua serva, para dizer, louvado seja o nome santo do Senhor, que Deus estava entregando um presente na minha mão e na mão do meu esposo. E que esse presente seria varão valoroso. Louvado seja Deus. De início, minhas irmãs, nós ficamos chocados. Nós pedimos, nós fizemos campanha, como eu já contei no início do testemunho, eu não podia ter filhos, mas o Senhor honrou com 2. Só que nós não queríamos mais. Estávamos numa situação, né, financeiramente difícil, morando de favor na casa da minha sogra, morando de favor, glórias a Deus, junto com minha sogra e meu sogro. E Deus falando, é presente vindo de mim. 1 mês depois, o resultado, que eu estava grávida. Glórias a Deus, aleluia, do meu 3º filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. O meu 3º filho. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Só que Deus falava, eis que eu vou abençoar. Não vai faltar nada, glórias a Deus. E Deus começou a honrar, Deus começou a trabalhar. Louvado seja, ganhei todo o enxoval para o meu filho. Glórias a Deus, eu não precisei comprar nada. O Senhor abençoou, nós conseguimos alugar nossa casa. Saímos de dentro da casa dos meus sogros e fomos para dentro da nossa casa. Alugada, mas era nossa. Louvado seja Deus. Meu esposo continuava trabalhando para a honra e glória do Senhor. Eu arrumei serviço dentro de casa. Já estava ajudando o meu esposo também nas despesas da casa. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E Deus, ele prometeu e ele cumpriu. Ele honrou. Glórias a Deus. Ele nos honrou. Aleluia. Agora eu quero começar uma experiência. Louvado seja Deus. Porque Deus começou a levantar o nosso ministério. Deus começou a levantar o nosso ministério. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estava eu, minha sogra, minha cunhada, meu esposo, em corrente de oração dentro de casa, porque nós éramos ali unidos em oração, toda a família. Nós se uníamos, nós dava nossas mãos, nós dobrava nosso joelho e nós clamava por 1, 2 horas consecutivas de oração dentro da minha casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E um desses dias, estávamos orando,
em pé, de mãos dadas, em corrente de oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu ainda não era batizada com o Espírito Santo. Eu ainda não tinha recebido o selo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E nós ali em corrente de oração. Aleluia. Deus tomou a minha sogra para me entregar um recado, louvado seja Deus. E Deus falava que Ele estava me enchendo, que Ele estava ali, glórias a Deus, me selando com o Espírito Santo do Senhor. Ah, minhas irmãs e meus irmãos, ouvintes deste canal, você que está escutando esse testemunho, você que vai escutar esse testemunho, eu quero dizer para vocês, não há nada mais glorioso, mais gratificante do que sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Ali eu em pé, glórias a Deus, aleluia, de mãos dadas com a minha família, louvado seja Deus. Eu comecei a me sentir flutuando, eu já não estava mais com meus pés no chão, eu já estava ali flutuando. Eu comecei a soltar as mãos, louvado seja Deus, e eu comecei a me sentir flutuando, louvado seja o nome santo do Senhor. Comecei a falar em línguas, aleluia. Louvado seja Deus, e o meu corpo foi ficando cada vez mais leve, louvado seja Deus, cada vez mais leve, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. De repente, glórias a Deus, aleluia, eu só vi o meu corpo estendido no chão, glórias a Deus, e eu subindo, uma luz, glórias a Deus, radiante, gloriosa, louvado seja Deus, segurava na minha mão e me levava em espírito. Rei, decanta lá, sirimianda lá e deconta lá manaia, me levava em espírito. Glórias a Deus, aleluia. Eu estava sendo arrebatada em espírito no dia que eu recebi o selo do Espírito Santo. Louvado seja Deus.